nosso segundo bloco, bloco número 2. Bloco número 2, né, trata da legislação aplicada à contabilidade. Embora a gente não vá, vamos dizer assim, ficar muito restrito, né, a ficar estudando legislação, fundamental sabermos, né, que a contabilidade possui legislação, possui normas próprias que regem não só a profissão, mas a forma de aplicar contabilidade. Como nós comentamos no bloco 1, a contabilidade teórica ela é regida através de leis, doutrinas, normas, e a contabilidade prática, aplicação dessa teoria. Então, o nosso foco aqui no bloco número 2 é justamente entendermos quais são as principais leis e normas, né, que regem a contabilidade no Brasil. A nossa intenção não é esgotar o assunto, mas pelo menos direcioná-los, né, para vocês entendermos um pouco sobre esse tópico. Então vem comigo na tela. Bom, a contabilidade, né, é regida por legislação específica, né, normas e princípios de modo que haja precisão, segurança, ética e transparência nas informações contábeis. Algo muito importante, né? A contabilidade ela também é chamada de ciência social porque ela reúne um conjunto de princípios que nós vamos falar posteriormente. Esses princípios eles são imutáveis, tá? Mas a gente vai entender também um pouquinho aqui que esses princípios eles estavam numa resolução, né, específica do Conselho Federal de Contabilidade, que é justamente o órgão que regula a contabilidade no Brasil, mas essa resolução ela foi revogada. Isso não significa dizer que os princípios foram revogados. Esses princípios foram transferidos, vamos dizer assim, ou implicitamente estão dentro de um outro documento chamado de estrutura conceitual, que nós vamos falar mais à frente. Legal? Tá? Então existem vários princípios que devem ser seguidos por todos aqueles que praticam contabilidade. Bom, então as principais normas e leis que norteiam a contabilidade no Brasil, né, sem dúvida alguma, a Lei 6.404 de 1976. Essa lei dispõe sobre as sociedades por ações, ou simplesmente Lei das SAs, Lei das Sociedades Anônimas. Tá? Então, a contabilidade no Brasil tem como principal lei, né, como principal lei, a Lei 6.404. Só que como ela era muito antiga, de 1976, houve a necessidade de atualizações, principalmente por conta do processo de convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade. Deixa eu te contar um pouquinho sobre essa história aqui. O que acontece, meus amigos? A contabilidade, de uma maneira geral, ela sempre refletiu, né, um conjunto, né, de características de determinado país. Por exemplo, cultura, economia, parte religiosa, econômica, política. Então sempre houve uma contabilidade diferente no Brasil do que acontecia nos Estados Unidos, do que acontecia na Europa, acontecia no Japão e tudo mais. Como a contabilidade ela era particular, ela era individual, com a globalização, isso não se tornou mais plausível. Não poderia ter uma contabilidade em cada parte do mundo. Vamos imaginar uma empresa, por exemplo, americana, que tivesse 10 filiais em todo o mundo. Uma no Brasil, uma no Japão, uma na Europa, uma na Austrália, enfim, uma no Azerbaijão, e todos esses países aplicaram, né, contabilidade própria, diferente. Como é que eu ia fazer essa consolidação? Ou seja, o que é na verdade verdadeiro? Né? Qual é a contabilidade que é verdadeira? Então isso provocou, na verdade, um descrédito da informação contábil a nível mundial. Então houve a necessidade de se padronizar, né, de se uniformizar a prática contábil realizada no mundo. Então esse processo de convergência começou lá em 1970, um pouquinho depois, né, nos anos 70, né, começou com um órgão chamado IASC, com a publicação das IAS, né, e posteriormente, né, atualmente, temos um órgão chamado de IASB, né, que emite as normas internacionais de contabilidade. Então, qual é a lógica, né, dessas normas? Que a contabilidade sobre determinado assunto ela seja linear, seja padronizada em qualquer parte do mundo. Ou seja, então,
o mesmo país, né, que pratica aquela transação no Japão, eu vou reconhecer da mesma forma que no Brasil, que na Europa e tudo mais. Então as normas internacionais de contabilidade passaram a ser uma realidade. E o Brasil, né, iniciou esse processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade a partir das leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. Então essas leis alteraram e revogaram dispositivos da Lei 6.404. Então, algo muito importante, a Lei 6.404 existe? Com certeza, mas com diversas alterações provocadas por essas leis 11.638 e 11.941, que na verdade foram leis que passaram a adequar a Lei 6.404 às normas internacionais de contabilidade. Legal aqui? Então isso é muito importante. Então ocorreram várias alterações aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, aí algo muito importante para vocês, né, que nunca estudaram contabilidade e vocês começarem a ver o termo CPCs, não fiquem achando que se trata de direito. Não é o Código Processual Civil. Tá? Ou seja, quando o Brasil passou a fazer a conversão das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais, o Brasil precisou publicar suas próprias normas de contabilidade com base nos padrões mundiais. Somente alterar a Lei 6.404 ou atualizá-la não era o suficiente, porque lá fora temos uma norma para cada assunto, né? Ou para a maioria dos assuntos. Então o primeiro passo é, o Brasil criou um comitê chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, onde diversos órgãos passaram a se reunir para interpretar as normas lá de fora e trazer uma tradução plausível aqui para o nosso país. Então, fazem parte desse CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Receita Federal, Banco Central, SUSEP, o Conselho Federal de Contabilidade, né, a IBRACON, outros órgãos de entidade de classe. Né? Então, ou seja, com o passar do tempo, esse órgão começou a publicar os pronunciamentos contábeis, chamados de CPCs. Então vocês vão ver falar muito sobre CPC na contabilidade geral e principalmente na avançada. Tá? Então o que seria um pronunciamento contábil? Uma tradução de uma norma internacional de contabilidade. Tem força de lei? Não. Quem tem força de lei são as normas brasileiras de contabilidade, chamadas de NBCs. Vou explicar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre as diferenças e as semelhanças desses dois termos. Legal? Bacana? Então vamos lá. Bom, Lei 6.404 foi criada por conta da necessidade de aprimorar a qualidade das informações contábeis e da sua ampla difusão, de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa e de seu desempenho econômico. Qual é a lógica aqui? As empresas de capital aberto, por elas possuírem ações negociadas em bolsa de valores, né, em qualquer parte do mundo, eu tinha que gerar informação, né, para qualquer pessoa. Então precisaria ter alguma norma que regulamentasse, né, a forma de apresentação das demonstrações contábeis no Brasil. Então essa primeira forma foi através da Lei 6.404. Então, de acordo com o artigo 4, né, dessa Lei 6.404, a companhia ela pode ser segregada em companhia aberta ou fechada. Eu posso ter uma sociedade anônima ou por ações aberta ou uma sociedade fechada. Qual é a diferença entre elas aqui? Na verdade, a companhia aberta negocia suas ações no mercado imobiliário. Negocia suas ações com qualquer pessoa. E na fechada, não. São apenas pessoas restritas ali, mas são chamadas de sociedades por ações. Então, ou seja, a companhia aberta ou fechada, conforme os valores imobiliários de sua emissão, estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Legal? Bacana? Show de bola? Tá? E algo muito importante, se ela for aberta, né? Se for uma companhia aberta, vou botar aqui, ó, se ela for uma companhia aberta, ela está regulada pela CVM. O que é CVM? Comissão de Valores Imobiliários. Esta entidade regula o mercado, né, o mercado imobiliário no Brasil. Beleza? Tá? De acordo com o artigo 175 dessa Lei 6.404, o exercício social terá duração de 1 ano. E a data do término será fixada no Estatuto. Lembra que eu comentei com vocês aqui que as demonstrações contábeis são evidenciadas, são elaboradas para um período específico? O período é de um exercício.
o exercício normalmente é de 1 ano, tá? Mas podem ter algumas restrições aqui, algumas exceções. Em que situações o exercício social não é de 1 ano? Quando a empresa se constitui, né? E quando houver uma alteração estatutária, né, eu posso ter uma duração do exercício social diferente de 1 ano. Então qual é a lógica aqui? Eu constituí minha empresa no dia 1º de outubro. Eu gostaria que o exercício social dessa empresa se encerrasse no dia 31 de dezembro, para que ano que vem eu consiga, né, fazer de 1º a 31 de dezembro. Então nesse ano específico, o ano de constituição da empresa, eu não tenho o exercício social de 1 ano. Legal? Ou numa alteração estatutária, eu tinha de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, mas de repente para atender a uma empresa controladora, né, uma empresa que controla uma filial, que estabelece que tem que ser em março, eu vou esticar mais 1 ano para atender essa controladora. Então tem que fazer uma alteração no estatuto, né, para poder demonstrar que esse social ele vai ser maior do que 1 ano. Tá? Só que no geral, né, normalmente as empresas coincidem o exercício social com o ano civil. O ano civil, ele obrigatoriamente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então existe uma lei específica, a Lei 810 de 49, que obriga que o ano civil seja de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro, para fins tributários, para fins governamentais e tudo mais. Tá? Então a empresa ela pode ou não ter seu exercício coincidindo com o ano civil. Legal? Bacana? Bom, de acordo com o artigo 176 da Lei 6.404, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da empresa, escrituração técnica contábil, que nós falamos anteriormente, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então, o que isso quer dizer? Com base no artigo 176, a entidade precisa realizar a escrituração mercantil regular, uma técnica contábil, que nós vamos falar mais à frente sobre isso, e evidenciar, elaborar as seguintes demonstrações para fins de Lei 6.404. O balanço patrimonial, a gente chama aqui de BP, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que a gente chama de DLPA, a demonstração do resultado do exercício, que nós chamamos de DRE, a demonstração dos fluxos de caixa. Essa demonstração, assim como a próxima, ela foi incluída pela Lei 11.638, então, ou seja, antes não existia a obrigatoriedade de fluxo de caixa, que a gente chama aqui de DFC. E para as empresas de capital aberto, a demonstração do valor adicionado, que também foi incluída pela Lei 11.638. Então repare que foram 2 demonstrações que foram incluídas no rol, né, de demonstrações obrigatórias. Eu botei um asterisco aqui no fluxo de caixa porque companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. O que estou querendo dizer aqui? Embora a Lei 6.404 tenha um viés para as companhias abertas, as fechadas também seguem a Lei 6.404 se foram sociedades por ações. Tá? Se for uma sociedade por ações que tenha um PL superior a R$ 2 milhões, mesmo ela sendo fechada, mesmo ela não negociando suas ações em bolsa de valores, ela precisa publicar ou evidenciar a demonstração dos fluxos de caixa. Legal? Isso aqui vale tanto para a companhia fechada quanto para a aberta. Mas repare que a DVA, por exemplo, somente para a companhia aberta. E o fluxo de caixa, se for fechado, eu tenho uma possibilidade de não elaborar se houver meu PL inferior a R$ 2 milhões. Legal? Então, pela ótica da Lei 6.404, nós temos essas demonstrações aqui. Quando nós formos falar de pronunciamentos contábeis, o CPC 26, por exemplo, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, a gente tem uma pequena diferença aqui que a gente vai mostrar para vocês. Bom, e de acordo com o artigo 177, a tal escrituração, né, que é a técnica, né, será mantida em registros permanentes, preciso registrar e guardar, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
né, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Embora a gente vá falar sobre isso posteriormente, não tem como não falar um pouco do regime de competência. A escrituração na contabilidade, a técnica contábil na contabilidade, ela é realizada pelo princípio de competência. O que é o princípio de competência? É o registro no momento que ocorre o fato gerador. O que é o fato gerador? Comprei uma mercadoria. Mesmo que eu não tenha pago à vista, registro, porque o fato gerador ocorreu. Reconheci despesas com salários de um funcionário, só vou pagar no mês seguinte. Fato gerador ocorreu, vou registrar a despesa com salários. Ok? Vendi a mercadoria a prazo, não recebi, mas a venda ocorreu, fato gerador ocorreu. Então isso é o princípio de competência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, obviamente, mas para vocês terem já uma ideia do que significa. Legal? Bacana? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui das leis 11.638 e 11.941, que alteraram diversos dispositivos, diversos artigos da Lei 6.404, com o intuito de justamente fazer o processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade, né? Então visando adequar as nossas normas às melhores práticas internacionais. Legal? Tá? Então, no Brasil, a convergência para as normas internacionais de contabilidade teve como marco legal a promulgação das referidas legislações, ou seja, 11.638 de 2007 e 11.941, que determinaram de forma explícita a adoção dos padrões internacionais de contabilidade no arcabouço normativo brasileiro. Então, o Brasil pode-se dizer que aplica as normas internacionais de contabilidade. Legal aqui? Bacana? Beleza? Bom, eu não vou aqui enumerar todas as alterações, né, porque talvez não faça tanto sentido, mas sem dúvida alguma eu vou citar aqui as principais alterações promovidas por essas legislações. Por exemplo, quando nós formos apresentar o balanço patrimonial, vocês já vão ser apresentados com a forma atual de apresentação. O ativo e o passivo são classificados como circulante e não circulante. Então eu vou ter o ativo circulante e o ativo não circulante. Eu vou ter o passivo circulante e o passivo não circulante. Legal aqui? Tá? Extinção do grupo permanente. Então existia esse grupo permanente, então ele foi excluído. Então a nova forma de se apresentar é desta forma, tanto ativo quanto passivo, como circulante e não circulante. Criação do subgrupo intangível no balanço patrimonial. Dentro do ativo não circulante, temos o subgrupo de ativo intangível, que nós vamos falar para vocês, vamos ter um bloco específico sobre isso. Proibição da prática de reavaliação espontânea de ativos. Então, antes desta legislação, destas leis, a entidade poderia reavaliar espontaneamente seus ativos, né? Então, isso aumentava o ativo da empresa, aumentava o patrimônio líquido da empresa. Tá? Aplicação ao final de cada exercício social do teste de recuperabilidade dos ativos, chamado de teste de impairment. A gente vai falar sobre isso em contabilidade avançada, e embora na contabilidade geral, quando nós apresentarmos o balanço patrimonial e falarmos dos ativos imobilizados, nós vamos falar um pouco sobre esse teste de recuperabilidade, ou chamado teste de impairment. Tá? Mas isso aqui é um pouco mais para frente, não se preocupem com isso agora. Então são algumas alterações, né, promovidas pelas essas leis aqui. Bom, registro em contas de ativos e passivos de contratos de arrendamento, né? Porque acontece, o que é um arrendamento? O arrendamento é quando eu tenho direito de usufruir de um bem que não é de minha propriedade ainda, né? Ou seja, as empresas fazem contratos de arrendamento, ou seja, elas arrendam um bem que não é de sua propriedade, mas usufrui daquele bem. Então, ou seja, existe uma norma específica para arrendamento. Se o contrato prevê que aquilo é um arrendamento, como o ativo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não é um conceito que está atrelado à propriedade, né, então eu posso registrar sim um ativo, né, oriundo de um contrato de arrendamento, assim como um passivo oriundo de um contrato de arrendamento. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre os conceitos de ativos e passivos. Né? Para ser um ativo precisa ter o controle, não necessariamente a propriedade, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Tá? Criação no patrimônio líquido da conta de ajuste e avaliação patrimonial. Então uma conta, a gente vai apresentar um pouquinho ela mais tarde, quando nós falamos de balanço patrimonial. Destinação do saldo de lucros acumulados, não é extinção, destinação. Ou seja, as empresas que, as entidades, na verdade, que elaboram suas demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade, não podem reter saldos na conta de lucro acumulado. Eu sempre preciso ter destinação, preciso destinar sempre o lucro acumulado aqui. Tá? Substituição de uma demonstração que era obrigatória, né, na Lei 6.404, né, que deixou de ser obrigatória, né, para uma outra demonstração que passou a ser obrigatória, que é a DFC. Então existia uma demonstração chamada de DOAR, tá, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, tá, e ela foi substituída pela demonstração do fluxo de caixa, a DFC. Ressalto, não que tenha sido extinta a DOAR, ela foi substituída, tá, porque a DFC já era informação mais relevante, mais fidedigna. Então, obviamente, até onde eu conheço, né, as empresas que praticam e elaboram a DFC não fazem DOAR. Vão fazer 2 demonstrações, se eu não sou obrigado? Então não faz muito sentido isso, né? Obrigatoriedade da elaboração da demonstração do valor adicionado, que é a DVA, para companhias de capital aberto, tá? E a implantação da apuração do ajuste a valor presente dos elementos do ativo e do passivo, dentre outras, né? Também vamos falar sobre isso. Ou seja, quando eu faço um contrato de longo prazo, né, seja para pagar ou para receber, a contabilidade ela me obriga a trazer essa transação a valor presente. Porque se eu vendo à vista ou vendo a prazo, implicitamente eu tenho um juro ali embutido. Porque qual é a lógica? Se eu vendo por R$100 hoje à vista, não faz sentido eu vender por R$100 para receber daqui a um ano. Então certamente eu vou imputar um juro, né, para esse recebimento daqui a um ano. Então, quando eu trago a valor presente, esses 120 viram 100. E esses 20 são juros, que eu vou ter que reconhecer com o passar do tempo. Tá? A gente vai falar sobre isso também um pouco mais à frente. Tá? Então são alterações relevantes aqui, né, para a nossa contabilidade atual. Pronunciamentos técnicos, né, que são os CPCs, né? Foi o que nós comentamos. Quando o Brasil passou a fazer o processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais, né, houve a criação de uma entidade chamada de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, do qual esse grupo, né, de entidades passou a interpretar, a traduzir as normas internacionais de contabilidade. E foi através dessas traduções, dessas interpretações, foram elaborados os chamados CPCs, ou seja, os pronunciamentos técnicos. Então, os pronunciamentos técnicos, né, são pronunciamentos técnicos sobre os procedimentos específicos da contabilidade, vai falar muito sobre isso. Estoques, tem um CPC específico. Ativo mobilizado, tem um CPC específico. Ativo intangível, tem um CPC específico. Então, a gente vai falar ao longo do tempo sobre isso. Os CPCs visam a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, né? Permitem a emissão das normas pela entidade reguladora brasileira, porque o CPC não tem força de norma, tá? Quem tem força de norma é a NBC, que não pode ser publicada pelo CPC, e sim pelo CFC, tá? E os pronunciamentos contábeis proporcionam redução de custo de capital, diminuição de risco de negócio e auxiliam no processo de tomar decisão. Por quê? Porque eu estou falando a linguagem do mercado internacional. Então, o que está sendo feito lá fora, eu estou fazendo no país. Então, isso me dá mais tranquilidade, dá mais calma para os investidores, né, daquela entidade. Legal? Bom, então, ó, na prática, os CPCs são traduções das normas internacionais de contabilidade, né, que podem ser IAS e as IFRS. Atualmente, as normas, as novas, mais novas, né, têm a nomenclatura de IFRS, né, as mais antigas, IAS. Tá? Então, cada pronunciamento contábil equivale a uma norma internacional de contabilidade. Então, por exemplo, quando eu falo do CPC 01, que a gente vai falar com mais ênfase na contabilidade avançada, que é a redução ao valor recuperável de ativos, esse CPC equivale a uma IAS, lá de fora, chamada de 36. Tá? E atualmente temos cerca de 50 pronunciamentos contábeis. Né? Se a gente for aqui no site, aqui no link do CPC, né, eu vejo todos os pronunciamentos contábeis aqui.
Aí a pergunta que se faz, pô, Anderson, eu vou ter que ler todos os CPCs? Não. A nossa tarefa aqui é mostrar quais CPCs que mais caem em prova e a essência de cada um deles, sem ter que fazer a leitura integral. Que são documentos com bastante conteúdo, bastante página aqui. Bom, e as normas brasileiras de contabilidade, né? Ou seja, então na verdade as normas têm força de lei. Então, ou seja, se eu tenho um pronunciamento contábil, um CPC 01, por exemplo, de redução ou recuperável de ativos, o CFC, que é o órgão normativo da profissão contábil no Brasil, ela vai analisar aquele CPC, se ela entender que aquilo vai virar força de lei, ela vai transformar aquele CPC em norma com a mesma numeração. Então o CPC 01 equivale a NBC 01. O CPC 00 equivale a NBC 00, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O CPC 16 é o mesmo da NBC 16. Tá? Então as normas brasileiras de contabilidade, editadas pelo CFC, devem seguir os mesmos padrões de elaboração e estilo utilizados nas normas internacionais. Tá? Então, ou seja, as NBCs, elas sim têm força de lei. Legal? Bacana? Show de bola? Bom, então fechamos aqui essa parte de legislação, né, de normas e tudo mais. Então vamos para as questões de reforço. De acordo com a Lei 6.404, julgue o item a seguir. A companhia é considerada aberta ou fechada conforme os valores imobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Então, ou seja, as sociedades por ações podem ser divididas em abertas e fechadas. Elas aqui negociam as suas ações, né, no mercado imobiliário. Aqui, ó, mercado imobiliário. A fechada não deixa de ser uma sociedade por ação, mas ela não negocia suas ações no mercado imobiliário. Então a questão está o quê? Está certa, né? Ou seja, é considerada aberta ou fechada conforme as suas ações, os valores imobiliários de submissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Legal aqui? Show de bola? Legal? Então vamos para a segunda. Bom, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil, julgue o item que se segue. As demonstrações contábeis das sociedades anônimas de capital fechado têm de ser elaboradas de acordo com as mesmas normas aplicáveis às sociedades anônimas de capital aberto expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, está dizendo o seguinte, a companhia por ação pode ser o quê? Como eu falei aqui, ó, fechada ou aberta. A aberta vai negociar suas ações livremente no mercado imobiliário. Só que nós vimos lá atrás que existem demonstrações contábeis que se aplicam apenas à sociedade aberta. Por exemplo, obrigatoriamente, DVA. Não se aplica a fechada. A DFC, obrigatoriamente, para aberta. E a fechada, se tiver um PL superior a 2 milhões de reais. Então, ou seja, na prática é a mesma coisa? Não. A aberta é regulada pela CVM e a fechada não. Então não são, né, as mesmas práticas contábeis efetivas por conta dessas restrições aqui. Então essa questão está errada. Beleza aqui, gente? Show de bola? Então fechamos aqui o nosso segundo bloco, né, que tratou aqui de vocês conhecerem as principais leis, normas, né, aplicáveis à contabilidade no Brasil. Legal? Então fechamos o bloco 2 aqui, já já avançaremos com o bloco 3. Clique lá.